O Nelson Rodrigues, que é um célebre cronista, eu gosto muito, ele dizia que a consciência humana é o medo do rapa. O Bolsonaro passou 4 anos na presidência com medo de que o rapa aparecesse para laçá-lo. E a saída dos camelôs contra as investidas do rapa é a correria. O Bolsonaro encontrou uma saída mais cômoda. Ele foge do rapa escondendo os seus contrabandos embaixo desse tapetão do sigilo dos 100 anos. Esse levantamento da Transparência Brasil, revelado pelo UOL, confirma a percepção de que o Bolsonaro transformou a exceção do sigilo numa regra que avilta o direito do cidadão à informação. É evidente que todo país precisa guardar, por um determinado tempo, os segredos de Estado, segredos cuja divulgação possa comprometer a segurança nacional, o interesse da sociedade. Até a chegada do Bolsonaro ao Planalto, o Brasil vinha aplicando essa lei de acesso à informação sem sobressaltos. Essa lei foi aprovada em 2012, ela combinou muito adequadamente o sigilo por prazos específicos de dados que merecem ser resguardados com a divulgação das informações que têm interesse nítido, interesse público nítido e que não precisam mais ser resguardados. Há nessa lei um trecho que trata de informações pessoais. Esse trecho anota que esse tipo de informação, as informações pessoais, devem ser tratadas com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. Agora, o Bolsonaro usa esse tipo de dispositivo como um biombo para ocultar todos os seus segredos. Isso foi concebido na lei como uma exceção, não como regra, mas o Bolsonaro utiliza isso como um biombo indiscriminado. Então ele escondeu atrás desse biombo a sua carteira de vacinação, os crachás dos filhos dele no Palácio do Planalto, a documentação sobre a entrada da filha no Colégio Militar pela janela, sem concurso, o processo em que o Exército livrou o general Eduardo Pazuello da guilhotina disciplinar. Então, informações que são comezinhas, que deveriam ser de interesse de toda a sociedade, não há razão para escondê-las. Pela lei, a restrição de acesso a informações ultra secretas, elas podem durar até 100 anos. Agora, esse período elástico, de novo, foi concebido como uma exceção. E o Bolsonaro passou a utilizá-lo de forma ampla, geral e restrita. Tudo para ele merece segredo de 100 anos. O Lula está demorando a soltar o rapa em cima do Bolsonaro. O país tem o direito de conhecer todos esses contrabandos que amedrontam o capitão. Por sorte, Fabíola, a gente não vai precisar esperar 100 anos. A gente viu, no caso da Michelle, que já foi divulgado, ele botou sigilo de 100 anos para a lista de visitas da Michelle. Uma tolice, tinha ali cabeleireiro, pastor, menor, não tinha a menor importância a visitação da... Aliás, impressiona pela irrelevância. Como desperdiçou tempo a Michelle no Palácio da Alvorada. Pressupõe-se que aqui também pode ter muita coisa desinteressante, desimportante. Mas seja como for, o brasileiro tem o direito de saber, Fabíola, se o sujeito é presidente da República, se ele não quer que as pessoas saibam o que ele está fazendo, ele tem uma alternativa, vai para casa, se tranca em casa, não se candidate a cargo público. Se é presidente da República, deve tornar a sua vida pública. E os negócios do Estado, aí mesmo é que o brasileiro tem o direito de conhecer. E aí ficam falando sobre exatamente a vacinação dele, né? É o que o próprio Mayrovich disse. Diante de uma pandemia, a postura do chefe de Estado, ela deve ser conhecida, né? Alguns dizem, mas é a privacidade dele, ele tem o direito ou não de tomar vacina. Não, Não tem né, professor? privacidade nenhuma. Sabe por que não tem Ele é privacidade? homem público. Primeiro, porque ele é uma figura pública. Segundo, porque ele se transformou num estorvo para a vacinação no país. Um estorvo. Imagine se a divulgação do cartão de vacinação do Bolsonaro revela que ele tomou a vacina contra a Covid. Aí é caso de prisão, porque ele, tendo tomado a vacina, ele inibiu os outros brasileiros que tomassem a mesma providência, que se imunizassem. Então, é preciso saber, primeiro, se ele é um irresponsável consigo mesmo ou se ele foi irresponsável só com o país. De qualquer maneira, o brasileiro tem o direito de saber se o Bolsonaro se vacinou ou não, porque ele transformou a vacinação numa questão.
Isso não era questão, ninguém colocava isso em dúvida. Todo brasileiro sabia, antes do Bolsonaro, que vacina era algo útil. E o Bolsonaro transformou a vacina num empecilho, numa ameaça. Chegou a dizer que as pessoas iam virar jacaré. Então, eu quero saber se o Bolsonaro se vacinou ou não.